proporciona jantares caros, viagens em jatinho particular, muito poder e ostentação. E assim foi conquistando a todas. Percebeu aí alguma coincidência? Te lembra de algo? Essa é a história do golpista do Tinder, Simon Leviev. Ele enganou várias mulheres e aplicou golpes nelas. Eu sou Betânia Guimarães e é sobre isso que vamos conversar. Hoje vamos contar muitas histórias sobre relacionamentos, decepções amorosas e, claro, conversar com um profissional para saber como sair da tão temida fossa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor Líquido. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio um especialista no assunto. Ela é a psicóloga Regina Correia. Bom dia, Regina. É um prazer te ter aqui. Seja bem-vinda e fique à vontade para cumprimentar o público. O prazer é meu. Muito honrada com esse convite. E eu não tenho dúvidas de que será um bate-papo enriquecedor. Você tem muito a acrescentar com a gente, já acompanha inclusive suas redes sociais, você até costuma trazer esse assunto que a gente vai falar hoje. Como eu comecei contextualizando, a gente trouxe a história do golpista do Tinder. Acredito que você tenha já visto também sobre isso, né? E deu o que falar nas redes sociais. Muita gente ficou questionando como que elas acreditaram, como as mulheres foram enganadas desse jeito. Dava para perceber, gente. Como você avalia essa situação? Como você acha que é excesso de confiança ou excesso de carência? Dava para perceber ou é algo até mais comum? Olha, é bem comum e é muito difícil perceber. Às vezes a gente lida e vive com pessoas assim em níveis diferentes, né? O golpista do Tinder, ele traz uma sofisticação maior, tanto que ficou famoso e virou aquele documentário. Mas trata-se de um psicopata e com psicopatas a gente não tem muito como se defender de imediato. Eu falo sempre assim, confie na sua intuição, porque em algum momento ficaram rastrinhos ali e a carência, né, a vontade de que aquilo seja real, faz com que a gente, não, deixa isso, eu estou errada, é verdade, ele que está certo. Mas o psicopata, ele é muito difícil a gente não cair, né, nesses golpes. A gente percebe depois, né? E quando você traz essa palavra assim, psicopata, parece tão forte, o que é que caracteriza a pessoa ser psicopata? Quais as ações dela, o perfil do psicopata? O psicopata, ele é frio, ele não tem empatia, então por isso que para ele é tão fácil manipular, né? Ele traz, ele não tem remorso, ele não se arrepende, então todas as emoções que ele apresenta são emoções teatrais, né? Ele forja todas essas emoções e traz justamente o que eu quero ouvir, porque dentro desse relacionamento, primeiro ele monta todo, se a gente falar desse caso especial aí, ele monta um cenário, né? Alguém que vai me dar segurança, alguém que traz ali uma equipe que concretiza ali, que fala que é verdade aquilo, então, e tá o tempo todo comigo. Então, geralmente essas pessoas, elas não dão espaço para que eu pense, para que caia a minha ficha. Então, pessoas que estão sempre presentes, me ligando o tempo todo, e a gente vê isso lá, né? Então, ele está sempre mandando mensagem, então eu me ocupo com essa pessoa o tempo todo. Eu não trabalho mais, meus pensamentos é só voltado para essa pessoa, minha vida passa a ser a vida dessa pessoa. E é possível identificar um psicopata, entender essas ações, assim, saber que nós estamos nos relacionando com um psicopata? Às vezes quem está de fora percebe, mas assim, na minha vivência, no meu envolvimento, eu fico muito suscetível a acreditar. Então, se alguém me alerta, a pessoa que está errada. Então, eu posso perceber num segundo momento, se eu identificar, depois de ter uma experiência, eu até identifico. Falo, olha, eu já vi isso antes, porque eles repetem, eles têm um padrão. Então, hoje eu acho que é importante trazer esse tema, porque eu não preciso passar para aprender. Eu posso ver com a situação de outras pessoas, né? O ser humano tem essa capacidade, né, de aprender com a experiência do outro. E eu já posso identificar a partir de assistir o documentário, da gente estar trazendo esse tema aqui. Então, fica mais fácil. Mas, às vezes, a minha carência é tão grande e a pessoa fala tudo que eu quero ouvir, ela se identifica tanto e, às vezes, a rede social dá muitas dicas, né? Eu posto muito bichinhos, eu posto muitas plantas, então a pessoa que me busca por lá, ela já vai saber do que eu gosto e ela vai trazer isso e eu vou amar que encontrei alguém que se identifica comigo. A mulher, por natureza, ela já tem algo assim de confiar no outro,
no homem, você trouxe essa situação da segurança, né, que elas encontravam ali em Simon Leviev. Eu mesmo conheço pessoas, acredito que o público até conheça também, pessoas que confiam muito fácil em outras, né, a gente está no relacionamento, a gente já confia na pessoa de cara, assim, como trabalhar essa confiança? Tipo assim, esse excesso de confiança que a gente tem no outro, que a gente deposita, ou é da natureza da mulher, ou tem um jeito de a gente tratar e frear um pouquinho, segurar isso aí? A mulher é bem emocional, né? E essa questão de buscar esse homem, esse provedor, é da natureza humana, né? O homem vai buscar características na mulher para construir essa família, e a mulher também busca características no homem, assim como todos os animais buscam esses pares, né? Que vão se proliferar, que vão dar continuidade àquela espécie. Então a gente tem nuances aí do que aquele homem ali tem que vai me trazer esse status, né, de construir uma família. Então, aí a gente já entra num outro assunto, mas tem sim. Mas eu não diria que é só a mulher, não. Acho que é do ser humano e é da espécie mesmo, dos mamíferos, né, de sermos seres que buscam vínculo. Então, quando a gente pensa aí no ser humano, né, ele precisa do vínculo. Então, o vínculo faz parte da nossa construção. Eu preciso, se eu não construir vínculo, eu não sobrevivo. Então, quando eu dou ao outro esse poder de que ele sabe cuidar de mim, e eu não trago esse aprendizado para a minha vida, de que agora eu sei cuidar de mim, eu fico sempre depositando ao outro esse cuidado. Então, quando aparece alguém com essas más intenções, vou cuidar de você, nossa, eu deposito ali tudo e vou relaxar. Né? E quero acreditar nisso. Né? Então, assim, é importante que em um momento na minha vida eu precisei, mas agora também eu tenho autonomia para me cuidar. Né? E quando a gente identifica isso, né, que a gente está num relacionamento abusivo, nesse relacionamento tóxico, né, nos relacionando com um psicopata, a fase de recuperação, como eu fiz a pergunta inicial, como sair da tão temida fossa? É difícil porque essa pessoa ocupou um espaço muito grande na minha vida. E eu quis muito isso. Eu depositei ali todas as minhas expectativas, né? E fiz um investimento emocional e financeiro. Então eu custo a acreditar, eu custo a querer sair disso. Aí vale a gente pensar assim, o apego e o desapego. Respeitar esse luto, né? Porque é um luto. Então, assim, vão ter etapas aí desse sofrimento. Eu vou ter que passar por isso, aceitar que sofrer faz parte. Então, assim, não negar, né? Eu fui enganada, eu não sou a errada, o sentimento de culpa vai vir muito aí, o julgamento. Então, por isso que muitas mulheres, muitas pessoas, às vezes que sofrem golpes, têm vergonha de denunciar. Então, assim, quando eu não exponho, eu fico reprimindo isso. E aí levo mais tempo para reelaborar o que aconteceu. E saber que a culpa não foi da vítima, a culpa é do golpista. Mas é importante, você tratando desse assunto, de até falar para os telespectadores que é importante, se você conhece alguém, alertar, né? Que esteja numa situação, assim, através... Identificando, tá tóxico já, tá abusivo, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Tem como identificar pequenas coisinhas assim desse psicopata? Ou pequenas coisas que trazem esse relacionamento como abusivo, que fazem desse relacionamento abusivo? Olha, essas pessoas, elas não estão agindo pela primeira vez. Então, às vezes, eles deixam rastros. Então, quando eu quero confiar muito e quero aquilo para mim, eu nego a história dessa pessoa, eu não busco saber sobre essa pessoa. A gente pode perceber que nesses relacionamentos eu entrego tudo. A pessoa sabe de toda a minha vida e eu tenho muito pouca informação sobre a vida dessa pessoa, sobre a família, sobre outros relacionamentos. Se eu for buscar, eu vou encontrar, porque eu não estou sendo a primeira. Essa pessoa ela vai se sofisticando, mas ela vem deixando esse rastro aí pela vida. E quando eu fico envergonhada de, poxa, eu caí num golpe, não tenha vergonha. É muito fácil cair num golpe, porque eu não estou pensando nisso, eu não estou preparada para isso. Essa pessoa, sim, ela vem com tudo formalizado, ela vem com todo um esquema. É um especialista. Né? Então, a gente não precisa se sentir menor e nem se sentir culpado. A gente vê que tem um julgamento, né? No documentário a gente vê que essas mulheres foram hostilizadas por isso. Né? Então, assim, tem a questão de ser mulher, tem a questão desse homem poderoso, e fica no imaginário, né, das pessoas, da sociedade. Mas a gente não tem que abaixar a cabeça e aceitar e continuar como vítima. Uma das questões de sair desse lugar
é ser protagonista, é Com voltar certeza. a tomar conta da sua vida. Foi um golpe, né? E Nós todo mundo conseguimos, né? consegui sair, identifiquei, né? E não senti culpa por isso. Regina, quanta informação importante. Foi ótimo conversar aqui contigo sobre isso. Pudemos entender melhor como funciona o nosso emocional pós-término. Entender que é necessário uma fase de recuperação. Mas nós temos muito ainda para conversar. Não saia daí, não perca o próximo bloco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao Amor Líquido. No programa de hoje nós estamos falando sobre relacionamento, vamos continuar falando disso. Aqui no estúdio a psicóloga Regina Correia para falar com a gente sobre isso. O público está participando com a gente também, já quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem e tem perguntinhas para você, Regina, para você tirar a dúvida do pessoal. Vamos lá? Primeira pergunta. Tem 4 anos que terminei um relacionamento de 8 anos. E desde então não consigo me relacionar com mais ninguém. O que eu faço? A gente pode identificar aí uma relação traumática. E no trauma a gente identifica que são 3 possibilidades. Quando eu vivencio uma situação que foi um evento que me traumatizou, que foi muito impactante, que eu me vi vulnerável nessa situação, as opções são ou eu fujo, ou eu luto, ou eu congelo. Então é de praxe e é instintivo. Quando a gente vê uma pessoa que não consegue se desvencilhar de algo que aconteceu há 4 anos, a gente pode pensar que essa pessoa pode estar congelada ainda lá naquele relacionamento. Claro que cada caso é um caso, a gente teria que conhecer melhor as especificidades, né, de como esse relacionamento se deu. Mas, a priori, a gente pode colocar assim. Então, é trabalhar esse luto, trabalhar esse contexto aí, reelaborar esses acontecimentos e começar a prestar atenção no aqui e agora, né? Então, assim, a gente pode trazer a importância dos vínculos afetivos saudáveis, né, para que essa pessoa possa se reconectar com pessoas que vão acrescentar em sua vida. A gente pode trazer a meditação, a atividade física, a autoestima, né, trabalhar o autocuidado, para que ela, né, saia desse lugar e comece a andar novamente. Né? É tratar o trauma, no caso, né? Aí é bom procurar profissional, um psicólogo, fazer terapia, nesse caso. Desse trauma dela que ela disse que está vivendo há 4 anos isso. Sim, sim. A gente não tem por que prolongar um sofrimento, né? Então, acho que um profissional, ele vai te adiantar nesse processo, porque ele vai te conduzir nessa elaboração, né? Vai identificar melhor, vai contextualizar e vai entender essa história. E aí, juntos, né, vão sair disso. Porque tem o trauma e a traumatização. O trauma é o que me acontece. Então, algumas pessoas podem ter a mesma vivência e seguirem a vida. A traumatização é o que isso deixou em mim. Então, eu levo uma traumatização desse evento. Outras pessoas não, elaboram por terem mais estrutura, por terem mais recursos internos que possam, né, família, amigos, e mesmo os recursos internos que me fazem começar a caminhar. Outras pessoas que não são tão providas, ou por histórias de vida mesmo, né, situações individuais. Então, elas ficam mais presas, né, nesse lugar, e às vezes um profissional é importante para que se saia, né, para continue a vida. Ótimo. Então vamos à segunda pergunta agora, a segunda dúvida que o pessoal mandou. Não consigo confiar no meu parceiro. Minha cabeça sempre cria paranoias. Como desenvolver uma confiança? A gente vê aí essa coisa da confiança, do medo, é um alerta, né? Tipo, aconteceu, a gente ainda vê isso como um trauma. Né? Eu sofri uma situação e eu acho que todo mundo vai fazer isso comigo, então é uma situação de alerta e esse alerta me causa medo. Se a gente pensar, não está só aqui, está no meu corpo. Então, quando eu identifiquei isso, meu corpo também sentiu. Meu coração disparou, minha respiração ficou mais curta. Então, qualquer gatilho que me remeta àquele passado pode me trazer de novo para esse mesmo lugar. Corpo e mente estão sempre juntos, e aí a importância da gente estar trabalhando os dois, reconectando o corpo e a mente e ajudando essa pessoa a se autorregular, né, para que ela restabeleça. É como se fosse alguém, um soldado, vamos dizer assim, que teve que passar a noite
vigiando um lugar e aí o outro veio, rendeu, mas ele continua lá sem conseguir dormir, como se ele estivesse ainda naquele lugar. Então, nosso sistema nervoso às vezes perde essa capacidade de se reorganizar e continua sempre alerta. Interessante como tudo é um conjunto, né? Que a gente precisa trabalhar corpo, mente, para que a gente melhore e que a gente possa, que a gente se ame e possa amar o outro, né? Sim, sim. Então, vamos à terceira pergunta. Qual a importância do diálogo em um relacionamento? Perguntinha maçante, mas que é muito importante, que tem muita gente ainda que não sabe a importância disso, né? Sim, sim. E é importante, e é importante também a gente saber que tem perguntas que a gente pode ter de praxe, assim. Então, não ouvir só aceitar a história. Dentro desse diálogo, eu estou fazendo as perguntas certas? Eu estou só aceitando o que o outro traz? Então, para a gente identificar uma mentira, por exemplo, eu tenho que... a pessoa que está mentindo, ela já traz aquele formato ali do que ela quer e do que ela vai te dizer. Se você entra com algumas questões ali no meio, ela se perde. Então, ela não vai sustentar. Então, sempre está perguntando o quê, como, quando. Né? Então, dentro desse contexto do que a pessoa traz para mim, eu esmiuçar mais, não só aceitar. Tá tudo bem. Então, às vezes, no diálogo, eu fui lá, perguntei, ele falou, tá explicado. Não. Questione mais, porque se for verdade, ele vai sustentar sem titubear. Mas devemos cultivar isso desde o início do relacionamento, para você estar conhecendo a pessoa, nessa parte de conhecimento mesmo, de já perguntar, né? Sim, isso é para a vida, para tudo. Para tudo. Diálogo com relacionamentos, não só esse relacionamento amoroso, né, afetivo, mas profissional, como você disse, em tudo, né? Então, vamos para mais uma pergunta e a nossa última pergunta. Vamos lá. Como identificar que estou sendo tóxico ou tóxica no relacionamento? A gente tem sobre essa pergunta que eu tenho uma dúvida que a gente, às vezes, nós levamos muito para o lado do homem, né, ser tóxico. Mas pode ter mulheres também que sejam tóxicas no relacionamento, né? Sim. Enfim, como identificar se a pessoa está sendo tóxica? Sim. A gente pode pensar assim, quando eu conheci essa pessoa, como ela era, né? Uma pessoa vibrante. Não vamos falar aqui, vou trazer só uma pontuação sobre o psicopata. O psicopata, ele vai buscar sempre uma pessoa brilhante, uma pessoa que se destaca. Ele se alimenta disso, então o poder dele está em apresentar essa pessoa, né, em estar do lado, não que ele goste, mas assim, traz um status para ele. Mas se a gente trouxer, sair do psicopata e vir para os outros relacionamentos, eu diria que a gente identifica nessa mudança de comportamento, eu até posso ver, poxa vida, ele era tão brilhante, tão feliz e agora estou sentindo ele mais apagado, será que sou eu? Acho que se questionar, né? Eu fico me queixando, eu fico fazendo chantagem, quanto que eu estou doando para essa pessoa e quanto que eu estou exigindo dela. Então, acho que se questionar dentro do relacionamento também, porque às vezes somos a parte, né, que está oprimindo também. Sim, então a gente deve se questionar, né, no relacionamento. Como a gente pode identificar, por exemplo, o ciúme? Eu acho que é algo que a gente vê muito claro, que pode ser um exemplo de algo tóxico, né, no relacionamento. Até quando o ciúme é bom? Eu acho que o ciúme não é bom, né, porque é muito romântico, né, pensar que eu estou gostando e às vezes a pessoa que é o alvo, né, desse ciúme se sente até lisonjeada, porque ciúma de mim e tal. Mas isso a longo prazo vai se tornando maçante e opressor, né? Uma pessoa que vai controlar a sua roupa, os seus amigos, isso nunca vai ser saudável. Vai criando no outro sempre uma repressão e uma insegurança e vai tirando a espontaneidade. Né? Eu vou estar sempre pensando na minha ação de como o outro vai estar me vendo. Eu não vou estar sendo espontânea, não vou conversar de forma natural, eu vou estar sempre esse olhar, né, desse outro aí sobre mim. Regina, foi ótimo tudo que você disse, foi muito bom conversar contigo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Um prazer estar aqui, né? Eu agradeço esse convite e sobre o tema que a gente está trazendo hoje, não se intimidem, não sintam vergonha. Se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria de nós já passamos por golpes, sim. Essas pessoas são especialistas
e comecem a prestar mais atenção. Elas estão entre nós, infelizmente. E se a gente pensa que o psicopata é só aquele que comete o crime, não. Ele dá pequenos golpes, né? É no dia a dia. E às vezes você é intermediário do golpe final. Você não é a pessoa que está sendo lesionada, mas assim, a sua presença do lado daquela pessoa já abre caminhos para ela, para estar se relacionando e sim, aplicando um golpe para a pessoa seguinte. Então é isso, é saber que eles existem, que estão aqui, que a gente não tem que se sentir culpado nem envergonhado, não. Vamos denunciar, né? Se a gente vê, o que eu falo sempre, né? Encostou, machucou um pouquinho, pode gritar, não tem que ter vergonha, não. Com certeza. Por mais amores leves, né, Regina, Sim, nesse sim. mundo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu me despeço agora de você, mas para você que está nos assistindo, ainda não acabou. Agora você vai conhecer algumas histórias de quem passou por situações engraçadas, outras até constrangedoras. Você confere agora o quadro Minha Vida é um Date Ruim. Eu tinha conhecido esse menino no Tinder e ele estava vindo pra minha casa. Eu tava sozinho no dia, eu esperava que ele estava sozinho, inclusive. Eu vim pra cá pra casa, eu tô sozinha, pra gente ver Netflix, eu uma sair, ela só volta à noite. E quando ele veio, a primeira coisa que ele pediu foi pra usar o banheiro. E eu deixei ele usar o banheiro e tal. Só que quando a gente foi assistir filme e ficar abraçadinho e tal, ele passou o dia todo fedendo a mijo. E o pior de tudo, pouco tempo depois, começaram a vir vários pedreiros pra casa, porque a casa tava em construção. E aí eu passei o rolê todo trancado com ele no quarto, com ele fedendo a mijo, e eu tendo que sair pra ajudar os pedreiros também. Tava na minha cidade natal, né? Uma amiga minha tinha um amigo dela que queria me conhecer e tudo mais e me chamou pra ir no barzinho da cidade, pra conversar, né? Pra ver se a gente tinha química, alguma coisa do tipo. No mesma noite o menino me pediu em namoro e eu quis sair correndo assim, velozmente. Eu acho que eu encontrei o amor da minha vida. Com certeza ela quer casar comigo. Depois de tudo, ele ficou me perseguindo e falando que a gente namorava ainda por cima. Muito emocionado. Amo. Acho que eu tô apaixonado. Me apaixonei pelo crush de psicologia. Passava pro lado, me apaixona ver aquele menino passando. Então lá vai eu usar meus dotes jornalísticos para ir atrás de quem? Do mano. Inventei que tava precisando fazer uma entrevista com alguém de psicologia. E adivinha? Consegui o número dele. Até aí tudo bem, a gente passou noite trocando mensagem, o dia todo trocando mensagem, parando e tal. E adivinha o que ele me propôs no final? Um lindo encontro entre ele e a namorada dele. Aí vinha a parte ruim. Ele namorava, eu fiquei muito triste, falando, não fica um cara que namora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talarico nunca fui, é o seguinte, ando seco pelo seco. Aí tem a parte ruim. Um dia estava eu, linda e bela, na fila do mercado. Tem uma menina na minha frente. Manhã tá na fila de trás. Aí, beleza. A menina olha e fala, nossa, que tatuagem linda. Ela elogia minha tatuagem. E adivinha que era a menina? A namorada do cara. Aí ela vinha assim, olha essa tatuagem dela. Aí eu vi assim, com a cara assim. E esse foi o negócio ruim. Queria muito ficar com um menino. Fomos para um evento maravilhoso, tipo... Incrível, bebi todas. A única coisa que eu sei desse evento é que eu levei um menino pro bosque, beijei, peguei ele. E eu não lembro. Eu não lembro de nada. As pessoas me dizem o que aconteceu desse dia, mas eu não lembro. Segundo, o date aconteceu, mas que eu me lembre... E por que tu veio parar aqui na delegacia? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E o meu date ruim foi ter combinado com uma pessoa de ficar numa festa. Só fui pra festa por conta dessa pessoa, do curso inclusive. E lá ela acabou ficando com outra pessoa e chegando aos finalmente. E comigo não. Oi, Ana, quanto tempo? É amiga, amor, muito tempo, gente boa demais. Meu nome é Catarine e meu date ruim foi além de um date. O menino que eu perdi meu PV depois foi preso por tráfico de drogas. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Eu tava ficando com a menina, já tinha ficado umas 2 vezes com ela em minha casa. E aí na terceira vez, pra finalmente ir pros finalmente, a gente combinou de ir pela manhã. Aproveitar que todo tá trabalhando, faltei a aula, ela também e tal.
A menina foi lá pra casa. Vou que minha mãe saiu. Aí vai, não sei o que, vai. Aí quando acabou, chega em casa, meu pai com minha irmã, pra completar ainda, batendo na porta do meu quarto, eu sem camisa, eu abri e falei assim, eu tampei a visão, né, pra ninguém ver, meu pai meio que se ligou que tinha alguém lá comigo. Meu pai pegou, foi embora trabalhar. Minha irmã pega e fica na sala, montando guarda. Quando ela foi na cozinha, eu vi ela mexendo nas coisas. Eu falei, minha filha, agora é a tua hora. Pega teu rumo, pega teu caminho de casa e vai. Aí ela pegou, foi. Quando bate o portão, fechei o portão que ela foi, aí ela saiu correndo. Minha irmã saiu correndo da cozinha pra ver quem era a menina. Ela saiu correndo, abriu o portão, foi até a esquina pra ver quem era a menina. Ainda bem que não achou. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? E aí, já passou por alguma situação parecida? Se identificou aí? Eu, gente, já passei por algo parecido, mas deixa quieto, prefiro nem comentar. E deixa eu te contar, infelizmente o nosso programa já chegou ao fim. E para você que quer participar do nosso próximo programa, é muito fácil. Vai lá no Twitter e use a hashtag AmorLíquido. Deixa sua pergunta para você interagir com a gente. Espero que tenha curtido tudo que rolou por aqui. Esperamos que com as dicas de hoje você não caia em nenhuma cilada, hein? Ficamos por aqui. Até o próximo Amor Líquido.